A bancada Piauí recebe hoje mais um pré-candidato à presidência da República. Já está aqui, é o pré-candidato Flávio Rocha. Saiba um pouquinho da história dele na voz de Wesley Salles. O empresário pernambucano Flávio Gurgel Rocha, de 60 anos, é ex-presidente das lojas Riachuelo e vice-presidente de relações com investidores do grupo Guararapes. Ele entrou para a política, sendo eleito por 2 mandatos como deputado federal pelo PFL, para depois transferir-se para o PL. Já o segundo foi pelo PRN, pelo Rio Grande do Norte. Agora, no PRB, Flávio Rocha é pré-candidato à presidência da República. Flávio Rocha é o entrevistado a partir de agora na bancada Piauí. É um prazer recebê-lo aqui na bancada ao vivo para todo o estado. O senhor está falando agora para 208 cidades do Piauí e, claro, está pelas redes sociais para o mundo inteiro. Não é nenhuma novidade para o senhor. Tony, só uma informação. 208 das 224. Do estado praticamente o estado. Praticamente 100% do estado. Então, nós aqui reputamos ser muito importante a sua presença, porque é um discurso que o senhor vai trazer uma bandeira para o estado como um todo, falando para a capital e interior do estado. E a gente sempre começa de uma forma descontraída. O senhor achou que era confusão pouca, né? Na condição de empresário, e vem buscar confusão maior, né? Porque o Brasil não está para brincadeira. O que é que motivou o senhor a tomar essa decisão, doutor Flávio? A falta de quem votar, Tony. A gente olha esse cenário, a eleição mais importante da redemocratização. E a gente parece estar no Titanic, tem que escolher entre o iceberg da extrema-direita e o iceberg da extrema-esquerda. Nós temos a obrigação de abrir uma passagem ampla para o Brasil, recolocar o Brasil nos trilhos da prosperidade. E eu sinto que falta um pouco dessa vivência empresarial. Eu sei gerar emprego. Eu sou obcecado por gerar emprego. Nós somos o 15º maior empregador do Brasil. Estamos aqui enraizados no Piauí, essa terra que eu amo tanto já há muitas décadas. E é fácil gerar emprego. É só impedir que destruam os empregos. Tem uma burocracia tóxica que não sabe a dor de um pai de família desempregado, que fica criando dificuldades para a geração de emprego. Eu sei que quando você gera um emprego, todos os outros problemas, Douglas, a saúde, a educação, a moradia, até a segurança, são resolvidos. Agora, aproveitando essa sua analogia do quebra-gelo, quebra-iceberg, para quebrar esse gelo, utiliza-se um navio que é o quebrador de gelo. Como quebrar esse gelo e gerar emprego? Porque nem o Titanic quebrou. Quebrou o Titanic. Primeiro você tem que arregaçar as mangas, sair da zona de conforto. Eu estava numa empresa que eu muito me orgulho, foi o melhor ano da história da empresa, que coroou meus 10 anos à frente da empresa, que é uma empresa que é um forte, é o primeiro emprego, que ela está nas duas pontas, é varejo e é a indústria, né? Então, eu acredito que essa vivência, essa experiência empresarial falta à vida pública. Porque o que angustia no governo é que o governo, com tanto dinheiro que ele tira da sociedade, ele volta para os seus privilégios, né? Você vê um governo que extrai 50% de todo o esforço de produção do trabalhador, das empresas brasileiras, e falta tudo. Porque o governo não gera riqueza. Ele tem a responsabilidade de gerir essa riqueza, não? Ele não gera, gerir bem. É o que se sabe, realmente tem sido muito incompetente. Deixa eu emendar com o senhor falou a questão do emprego. O senhor não teme que haja uma confusão, porque durante muito tempo se confundiu, e muitos políticos confundiram gerar emprego com cabide de emprego. Fazer da política para gerar emprego diretamente. Na verdade, o governo é para fomentar emprego. Exatamente. O emprego saudável é aquele que produz, aquele que puxa a carruagem. O meu pai, que é uma pessoa que eu muito admiro, ele fala uma analogia há muitos anos, que agora eu volto a repetir e vejo como isso reflete a realidade. Um país é como uma carruagem. Tem os que puxam a carruagem e que tem os que estão aboletados em cima da carruagem. O cabide de emprego é você sair lá de baixo e vir para cima da carruagem. Mas isso não aumenta a velocidade, não aumenta a prosperidade, não aumenta a geração de empregos saudáveis. 98% da população são como nós que puxamos a carruagem. São trabalhadores e empreendedores. Qual é a sua visão sobre esses programas sociais que estão hoje enraizados na vida brasileira? Como nordestino, numa realidade muito parecida com o Piauí, eu sei que é importante ter uma rede de proteção. Mas nós vamos aumentar, o nosso programa de governo tem um capítulo chamado a Bolsa Família 2.0, que é o imposto de renda negativo. Nós temos uma reforma tributária revolucionária
que usa uma nova base tributária que alcança, inclusive, 30% do governo, da economia, que é clandestina, que é informal, que essa forma de tributação por transação, ela alcança. Isso vai gerar, né, o necessário para que o imposto de renda tenha a sua parte positiva e a sua parte negativa. Todo mundo que ganha acima de 20 salários mínimos paga imposto de renda. Abaixo de um salário mínimo, ele tem imposto de renda negativa. É uma Bolsa Família turbinada. Agora, é importante também criar a porta de saída para o Bolsa Família. Nós temos um programa na nossa empresa chamada ProSertão, que está revolucionando o sertão do Rio Grande do Norte. São cidades de 5, 10, 15 mil habitantes que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Cidades que não tinham produção. Cidades que a população toda ou vivia no Bolsa Família, ou vivia no Fundo Rural, e uma elite de pendurada lá nos cabides de emprego. Quando chega o ProSertão, são fábricas de confecção de 50 a 100 funcionários, mas que geram um efeito dominó de coisas boas. A Rua do Comércio aflora, começa a aparecer comércio e até a autoestima das pessoas melhora. Então, isso aí eu acho que mostra como até nas regiões mais pobres, o empreendedorismo é uma forma quase mágica, assim, de geração de riqueza, de Doutor Flávio, o senhor falou de emprego, geração de emprego. Boa parte do programa de um presidente, algumas coisas podem ser feitas por decreto. Mas aí, no meu entendimento, a geração de emprego, ela passa obrigatoriamente por uma reforma tributária, como o senhor acabou de falar, e outras reformas precisam ser feitas. Aí o senhor, caso sendo eleito, vai se deparar com um Congresso que também, na minha opinião, pode até mudar, mas não vai mudar tanto assim. Como é que o senhor vai convencer um Congresso que está habituado a benesses a encampar essas suas ideias? Eu vou usar a palavra diferente. Como é que o senhor vai negociar com o Congresso? Olha, e usando aqui o termo sem ser jocoso, porque o termo é negociação. Normalmente não se vai de graça. Você vai deparar com deputados, com senadores, vão dizer, tudo bem, a gente está aqui, mas olha, presidente, tem isso. Como é que vai ser essa postura, o relacionamento do senhor no eventual governo? A prosperidade, a inclusão via emprego é muito mais sedutor do que o toma lá da cá. Você pode tratar um grupo de pessoas no plano menor do interesse, que é o toma lá da cá, ou no plano maior do propósito. Né? Nós temos um fantástico projeto de país, as ideias que deram certo no mundo todo, o destravamento da economia, fazer com que o Brasil volte a ser atrativo a investimentos. Isso significa gerar milhões e milhões de empregos a curto prazo. Nós não precisamos criar empregos, precisamos apenas conter essa máquina de não fazer, essa máquina de destruição de emprego, paga com dinheiro público, que é essa burocracia estatal. Gerando dificuldade para vender facilidade. Isso um presidente da República pode conter. Então você está dizendo que tudo que é feito aí é proposital. Quer dizer, a máquina funciona assim porque eles querem que assim funcione, é isso? Tony, parte é por ideologia, ideias ruins. Gente que vê a criação de riqueza, a prosperidade com maus olhos. Gente que acha que para uma empresa prosperar, outras pessoas estão empobrecendo. Essa visão superada, que deu errado no mundo todo. Né? O que nós precisamos fazer é realmente melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Porque o Brasil é um país de empreendedores. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo. De cada 8 alunos, de cada 8 jovens que entram no mercado de trabalho, um empreende. Isso é mais do que a pátria do Estado do empreendedorismo, que é os Estados Unidos. A gente precisa apenas, o governo precisa arar a terra, irrigar a terra, fertilizar, para que essas sementes do talento floresçam e gerem riquezas que vão gerar mais empregos. Doutor Flávio, o senhor tem usado inclusive esse mote de que liberal na economia e conservador nos costumes. O que fazer para quebrar esse gelo acerca da economia e que costumes precisam ser conservados hoje no Brasil? Bom, essa constatação do que falta na nossa política, é isso que me angustiou, me tirou da minha cadeira para ocupar esse projeto óbvio que o povo está clamando, que seja realmente um contraponto a esse período que a gente quer deixar para trás. Ser liberal na economia é gerar emprego, é destravar a economia. E ser conservador nos costumes é preservar a outra coluna mestra da economia, que é a família. O presidente Marcos Pereira diz que, eu concordo plenamente, que são 2 endereços que dão dignidade ao ser humano. O endereço do seu emprego e o endereço da sua família. Então, isso é ser liberal
na economia, quis implementar as ideias que geraram os países prósperos do mundo, mas reagir de forma indignada a essa inversão de valores que a gente está vendo no nosso país. O senhor também ataques, inclusive, à família. O senhor, inclusive, também tem encabeçado o movimento Brasil 200. Em que consiste esse movimento? O movimento Brasil 200 é exatamente o movimento das pessoas que defendem esses dois valores, que sabem que a gente precisa, para virar a página desse capítulo que deu errado no Brasil, sim, não basta apenas ficar falando de economês. A gente vê um monte de candidato aí falando só de redução do Estado, falando só de Estado mínimo, falando de privatização. Isso não resolve, isso pode até entrar em campo depois da eleição. O que é fundamental agora é valorizar os alicerces da sociedade, porque esse período que a gente quer deixar para trás, ele tem uma tática sórdida de dominação, que é o bagunçar para dominar, né? Quanto pior, melhor, chacoalhar, né? os alicerces da sociedade para construir a utopia que eles... Doutor Flávio, só tem um cenário aí, vamos considerar esse cenário aí, nós temos esse problema relacionado ao ex-presidente Lula, enfim. Vamos considerar aí os que estão postos. Você tem Ciro Gomes, Marina Silva, Alckmin, Bolsonaro, vamos parar por aí, e o senhor? Vamos considerar esses 5 aí. Como é que o senhor analisa essas opções? Como é que o senhor acha que vai se dar o debate? Quem será o seu adversário? Olha, eu acho que nós chegamos num momento em que existe um inacreditável vazio na política. Você tem os candidatos da chamada esquerda, eu não gosto muito dessa denominação que leva a carimbos, a rótulos, né? Mas o que vinha até aí é o Estado grande que se mete em tudo, que intervém, que regula, que trava o bom funcionamento do livre mercado. O livre mercado é o melhor alocador de recursos, é aquele que gera prosperidade e emprego, né? E a maior parte desses que você mencionou estão justamente nesta banda das ideias tóxicas que deram errado no mundo todo. Do lado do liberalismo econômico, você tem 3 ou 4 candidatos que não têm, que ficam confinados no discurso econômico, falando só disso que eu falei aqui, do tal economês. E não querem sujar o sapato no terreno pantanoso dos temas, que esses sim que estão gerando aumento de criminalidade, a explosão de corrupção, que são os temas dos valores. É isso que tem que ser atacado. Então, falta realmente este perfil que tenha a convicção das ideias certas, que gera emprego, que gera prosperidade, mas também não se furte, que não tenha medo do chamado politicamente correto. Porque tem temas absolutamente importantes para a gente conter a verdadeira guerra civil da criminalidade, da questão caótica da segurança, e que os temerários aí do politicamente correto ficam deixando órfãos esses temas. Qual será o seu diferencial, então, colocando esses nomes já pré-apresentados aos brasileiros? Bom, o meu diferencial é, primeiro, que eu sei gerar empregos. Eu sou o 15º maior empregador do Brasil, sou de um setor, que é o setor do varejo, que também é o maior empregador do Brasil. O varejo gera 7 milhões de empregos, mas pode gerar 14 a curto prazo. É só uma regra adequada à nova realidade da economia de serviço. Eu vou provocar o senhor. O senhor falou sobre geração de empregos e colocou isso como que muito fácil de fazer. O senhor chegou a dizer isso. O senhor não teme que daquela esquerda que o senhor não quis rotular venha um rótulo sobre o senhor de que o senhor vai trabalhar a exploração do capital sobre o trabalho, por exemplo? De que o senhor tem essa, vamos dizer, essa ideia? Porque quando o senhor fala de emprego, estamos falando de quê? De que tipo de emprego? Que tipo de salário, né, que se imagina no sentido médio, por exemplo? O capital é o maior aliado do trabalho. Nós temos 14 milhões de desempregados, existe capital abundante no mundo, agora existe uma burocracia que impede esse feliz casamento. Esse é o casamento mais feliz que existe, capital e trabalho, porque quando eles se unem, se gera o emprego, se gera a prosperidade e novos empregos. Essa história do nós contra eles é abominável, isso a gente tem que deixar para trás. A população rechaça essa visão ultrapassada de nós contra eles, de cordas esticadas. O real conflito que existe agora é os que puxam a carruagem, os que produzem, que são trabalhadores e empreendedores, e os que estão parasitando em cima da carruagem estatal. Esse que é o conflito, é isso que apavora essa minoria que se apropriou do Estado em benefício próprio. Doutor Flávio, historicamente, no Brasil,
e em vários estados a gente observa isso com mais intensidade, quando um empresário bem-sucedido, realizado, de sucesso como o senhor, pretende entrar na política, aí vem um montão de gente, e políticos também, dizem assim, mas o que é que um homem desse, bem-sucedido, um homem desse que já está feito na vida, o que é que ele quer na política? Porque ainda há, enraizado na cabeça da população, a ideia de se locupletar do que é público. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para esclarecer bem essa questão. Douglas, realmente não é decisão fácil de ser tomada, né? Eu digo isso porque acham que o empresário vai para também querer ganhar alguma coisa, né? Ou quando não, que ele... aquela coisa mesmo. Por que ele está perdendo tempo com isso? Quer dizer... Né? Tá tão lá, vai largar as empresas... Não se dá a importância devida, por exemplo, a um homem como o senhor, que é experiente, que tem uma vivência na área empresarial. Eu vou avançar mais. O senhor não teme, por exemplo, exposição exagerada do senhor? Política coloca numa exposição, eu diria, exacerbada, não é? Você vê, uma pessoa que podia muito contribuir na política não aguentou a pressão, que foi o Joaquim Barbosa. Uma pessoa que tem um lugar reservado na história, um homem fundamental na luta contra a corrupção, mas só se insinuar a sua candidatura já veio, né, ataques de todos os lados, inclusive a sua vida pessoal, que é uma injustiça, que é um homem que eu tenho a maior admiração. O senhor está pronto para isso? Está blindado? Ainda dentro desse tempo. tempo. A campanha nem começou. Você precisa ser blindado. Mas a campanha nem começou. Mas ainda dentro desse tempo. Os ataques, mas isso só me encoraja. A minha família tem sido atacada, a minha empresa tem sido atacada. Nós tivemos aí uma fábrica ocupada pelo MST. Pois é. As lojas pichadas, né? As lojas pichadas, mas isso apenas me encoraja e me dá a certeza de que nós precisamos mudar. Isso aí, ao contrário de me intimidar, reforça, me energiza. Nós precisamos salvar esse Brasil. Esse país é um Titanic ameaçado de desbarrar. Os empresários, colegas empresários do senhor, do seu naipe, da sua estirpe, como é que eles estão reagindo à sua pré-candidatura? Como tem sido o diálogo do senhor com eles? Eu tenho sido estimulado. Foi difícil tomar a decisão, né, dar o primeiro passo, mas tenho tido o apoio de todos os setores, realmente, que querem uma renovação, que percebiam essa lacuna, né, na vida pública. Agora, você é atacado de todos os lados, né? Até a minha fé é atacada, a minha família é atacada, a minha vida pessoal, mas isso só me encoraja. Certo. O senhor escolheu o PRB. Por quê? Pela total identidade e propósito. Olha que coisa interessante. Na minha página do Facebook tem lá a primeira pergunta que faz: qual a sua frase preferida? A minha, há muito tempo, já está lá há 10 anos, felicidade é a soma da alegria de ir trabalhar de manhã com a alegria de voltar para casa à noite. E eu vi uma entrevista do presidente Marcos Pereira, onde ele dizia que dois endereços davam dignidade ao ser humano, do trabalho. E a família. Aí eu realmente comecei a me inteirar mais sobre PRB e vi realmente a total identidade. O senhor está inteirado sobre a situação local do seu partido aqui? E o senhor acredita que o partido terá uma performance que possa ajudá-lo nessa empreitada? Sem sombra de dúvida. Acho que tenho estado aqui com o deputado Gessivaldo, Pastor o deputado Levino. Silas, exatamente. Eu encontrei... E agora tem Franca Aguiar. uma nova família, de fato. Tem o Franca Aguiar agora. Temos o Franca Aguiar aí? Tá ali. Temos o Franca. Olha ali, tá ali o Franca. O Franca gravou hoje para o Conversa Franca, logo mais à noite. Vai ao ar. Temos um trecho da entrevista onde ele já se lança como pré-candidato ao Senado da República. Pela primeira vez, o Franca é candidato pelo estado dele. Piauí. Estado do Piauí. Vamos ver. Tem muito a contribuir, Mava. Eu sou pré-candidato ao Senado da República pelo partido PRB, republicano. Essa decisão porque era um desejo meu. Eu sou um realizador de sonhos e um motivador das pessoas a acreditarem em seus sonhos. Nós somos capazes de tudo. Basta ter foco, fé e acreditar, e avante. E não vai ser diferente esse grande sonho, que era, depois de ter realizado esses mandatos lá fora, em outros estados, em outro estado, como São Paulo, eu queria realizar na minha terra. Se um dia eu ainda tiver de me candidatar, será senador da República pela minha terra. E aí conversei com vários amigos, com as pessoas, fui amadurecendo a ideia, escolhi o partido, não mudei, fiquei, sabia que escolhi o partido certo. Conversei com o fã, conversei com a família, conversei com o governador, pedi opinião, respeitei opiniões e fui amadurecendo. Fui amadurecendo. E hoje é o dia.
O senhor conta agora com mais um nome importante de peso aqui nessa batalha, que é o Frank Aguiar. Que maravilha, o Frank tem... E no que se refere a realizar sonhos, a prosperar, né, a virar o jogo da vida, o Frank é um exemplo disso, o senhor bem sabe, né? Estamos comemorando essa boa notícia, que vamos ter um senador da qualidade do Frank Aguiar. E o Piauí também deve estar comemorando. Como é que vai ficar o tempo de TV do PRB? Você já tem as coligações? Nós já somos o 8º tempo de TV, mais ou menos o mesmo tempo dos democratas. São 21 deputados, mas o PRB é o ponto de partida de uma ampla coligação. Nós estamos fazendo esforço para reunir, para sermos a aglutinação de todos esses projetos políticos, as candidaturas de centro, e a gente pode realmente construir uma ampla coligação que pode chegar a ter 30% ou 40% do tempo de televisão. Certo. É muito tempo, né? É muito tempo. Eu queria saber se o senhor tem assim, algum critério nessas coligações, ou se vai abrir visando apenas tempo de televisão, de rádio. Não, o que é fundamental é o nosso ideário, né? São as ideias que são muito claramente expostas, né? E que essa coligação é função de adesão a essas ideias. O PRB faz parte de um universo, está ligado diretamente ao universo evangélico, mais diretamente à Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor vai contar com esse exército, naturalmente. O senhor tem ido aos templos, tem conversado com pastores e fiéis, levando essa sua mensagem também, doutor Flávio? Sem sombra de dúvida, eu acho que parte dos ataques que acontecem vem até a minha condição de ser um evangélico, de ser um cristão, de ter a minha fé, o que é um absurdo, quer dizer, é a chamada cristofobia. Será que um segmento tão importante, com 30% da população brasileira, que até 2025 vai ter 50% da população, não pode se fazer representar, principalmente num momento como esse, que os nossos valores são atacados de forma tão sórdida? Então, esse também é a defesa dos meus valores, dos valores da família, dos valores dessa inversão, da socialização da culpa, que é outra coisa que levou à explosão de criminalidade, que nós nos encorajamos para tomar essa decisão. Me chamou a atenção, lá no começo da entrevista, o senhor se referiu ao estado do Rio Grande do Norte e uma ação em municípios que, segundo o senhor, não havia uma carteira de trabalho assinada. Me chamou a atenção, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais isso, porque me causou aqui uma curiosidade. Como é que isso se deu? Onde é que está o segredo? Qual é o ponto de partida para isso? Pressupõe-se aí que os municípios extremamente pobres, né? Pois é. E isso, com certeza, deve ser um caso que o senhor queira levar para o Brasil afora. O município, como você sabe, o Rio Grande do Norte está no 6º ano consecutivo de crise. A produção tinha desaparecido, né? Não existia agricultura, a cerâmica, que é uma atividade importante aí nessa área do sertão, também desaparece com a seca. E o Prosertão realmente tem sido recebido, tem sido exaltado como uma saída da inclusão, inclusive dos programas sociais do governo. São empresas de fora que se instalam nesses municípios, doutor Flávio, é isso? Não, muitas vezes nós estimulamos até empreendedores locais, treinamos. E como é que fica o capital inicial dessas empresas? O incentivo fiscal, como é que funciona essa dinâmica toda? Se você quiser ver, acho que tem um vídeo, eu fui informado aqui pela sua assessoria. Tem como a gente mostrar, então, esse pequeno vídeo? Se for possível. Esse vídeo pode ajudar bastante a compreensão. Por favor, prepara aí, tá? Enquanto o doutor Flávio desenvolve o raciocínio. Só antes, queria saber o seguinte, essa eleição, todos têm a mesma impressão de que vai ter um segundo turno. Ninguém desponta como um vencedor no primeiro turno. E aqui nós vamos fazer um exercício de futurologia. Eu tenho percebido que o senhor não quer falar muito em nomes, mas aí é importante, a população gosta muito. Com quem o senhor passando para o segundo turno, quem o senhor acha que vai disputar? Com quem o senhor acha? Não é nem gostar, com quem o senhor acha que vai disputar? Olha, eu tenho a impressão que, tendo em vista que... O Joaquim desistiu, Joaquim Barbosa já? Joaquim. Eu acho que tem a chamada esquerda deve ter um candidato, né? O PT ainda tem a sua capilaridade, deve ter provavelmente eu vou representar essas ideias da centro-direita democrática, né? Que apesar de se tentar taxar ou carimbar como um grupo político que tem desapreço à democracia, isso se vincular à ditadura militar, isso é um absurdo, porque o meu passado, né, a nossa crença, a nossa convicção, quer dizer, fora do mundo democrático não existe esperança de reconstrução do Brasil. E existe, pela capilaridade do PT, pela força, eu acho que ela vai conseguir colocar um candidato no segundo turno. Que seja do PT. É no sentido de aglutinar essa. Que seja do PT ou apoiando outro candidato, né? Exatamente,
com a inelegibilidade do presidente Lula. Quando a gente fala a palavra Lava Jato, como é que o senhor avalia isso e ela contextualizada nesta eleição que está por vir? A melhor coisa que podia ter acontecido ao Brasil, é um câncer, a corrupção que existia. A gente não entendia como é que um país potencialmente tão rico poderia ficar hesitante e não deslanchar com números modestíssimos de crescimento. Então, a Lava Jato mostrou às claras que existia como se fosse areia nas engrenagens da economia, travando com essa corrupção absurda. Então, nós vamos fazer realmente a limpeza. Mas isso não é suficiente, Tony. O Judiciário está fazendo, botando os culpados na cadeia, mas o Executivo, e eu quero ser presidente, eu quero realmente ajudar a construir, com a minha pré-candidatura e eventual eleição, a segunda e mais importante parte da luta contra a corrupção, que é o redesenho do Estado. Eu costumo usar a analogia da mosca e os presuntos. Mas nessa sala aqui, infestada de moscas, com o presunto pendurado na sala. A Lava Jato pode ficar décadas espantando moscas, prendendo bandido, prendendo os corruptos, mas a mudança estrutural é a reforma do Estado, que é tirar o presunto da sala. Com o Estado tão apetitoso, tão atrativo aos corruptos, nós podemos correr o risco de ficar muito tempo espantando moscas e não ter a solução definitiva da corrupção. E sobre o foro privilegiado, qual é a posição do senhor? Eu sou contra qualquer tipo de privilégio. O foro privilegiado... O senhor é a favor que ele seja restrito ou que ele seja colocado abaixo na totalidade? Não, eu acho que todos somos iguais. São dois privilégios que têm que ser enfrentados. O foro privilegiado e talvez o mais importante, que são as aposentadorias privilegiadas. Nós não temos apenas um problema de aposentadoria. 32 milhões de aposentados geram um déficit de menos de 1/4 da Previdência. Agora, 1 milhão de superaposentadorias representam 3/4 do déficit. Foi 1,5 trilhão nos últimos 10 anos. E isso, talvez pela fragilidade política desse governo, não consiga ser enfrentado. Mas esse é o problema. 1 milhão de pessoas que se aposentam precocemente, com aposentadorias 8 vezes maiores do que a aposentadoria dos simples mortais. E esse é um tema interessante, porque, por exemplo, em todos os estados do Brasil, o problema de dinheiro, falta de investimento, a quebradeira, tudo tem como principal pilar a Previdência. O país do mesmo jeito. O presidente Temer tentou enfrentar, não conseguiu. Esse é um problema que o senhor vai ter que enfrentar de cara. O presidente vai ter que enfrentar. Eu alerto a quem está nos ouvindo aí, se algum candidato vier dizer que não vai fazer a reforma da Previdência, ele está mentindo. É o prenúncio de um estelionato eleitoral. O senhor assume que vai intervir nisso. A Previdência vai explodir e ela precisa ser encarada, porque o jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje, dando a contribuição de 20% do seu salário, ele está jogando dinheiro num poço sem fundo. É necessário a reforma no mecanismo, tem que ser um mecanismo de capitalização, onde essa contribuição imediatamente gere uma contrapartida contábil lá nas contas do governo ou do setor financeiro e atacar esse ponto central do 1 milhão de superaposentadorias, que gera 3/4 do déficit da Previdência. O senhor vai atacar, só mexer num vespeiro, né? Já sabendo disso. Temos que mexer em vários vesperos, mas nós temos ao nosso lado... A grande novidade na política, que parece óbvia na empresa privada, é que nós temos que tomar a defesa da grande maioria dos usuários do serviço público. Nós, em vez de defender o sindicato dos professores, por exemplo, tem que se defender o aluno. Em vez de defender o sindicato dos médicos, tem que se defender o paciente. Em vez de defender os sindicatos policiais, tem que se defender a vítima. E isso em benefício dos próprios profissionais, dos próprios médicos, dos próprios professores e dos próprios policiais. Bom, muito obrigado pela sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que vai ser a primeira ao longo dessa caminhada de muitas outras, que o senhor vai voltar ao estado do Piauí e esperamos que o senhor esteja conosco aqui na bancada. Doutor Flávio Rocha. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado mesmo pela sua presença, foi uma honra recebê-lo ao vivo aqui na bancada Prazer recebê-lo. Piauí. Um abraço grande. Muito obrigado.